Sejam todos bem-vindos virtualmente à Casa de Augusto Silva pelo canal do YouTube. As nossas palestras estão acontecendo de forma virtual, pois a Casa obedece às determinações do poder público, pela preocupação com a comunidade e em função também do distanciamento social que estamos vivendo no momento. Nós vamos manter esse protocolo até que a gente possa voltar às atividades da casa com segurança. Que a paz do Mestre Jesus acolha os nossos corações. Que todos nós possamos ser abençoados ao recebermos os ensinamentos de Jesus e entendermos o valor que é seguirmos o caminho do Mestre. Que o seu amor possa envolver a cada um. E nós vamos começar a nossa palestra refletindo como movimenta a nossa sociedade. Podemos observar que fomos condicionados a vivermos no piloto automático. Tudo à nossa volta acontece para fortalecer essa atitude. Por quê? Fomos treinados ao longo das nossas vidas a vivermos no piloto automático. E continuamos com isso agindo pelo inconsciente. E vivermos agindo pelo inconsciente, nós distanciamos de nós mesmos e da nossa essência divina. E como modificar essa atitude? Desenvolvendo a força interna que todos trazemos conosco. É que vamos nos fortalecendo e assim passamos a viver pelo nosso consciente e não nos deixando levar por tudo que a vida tem a nos oferecer. Pois todas as vezes que nos encantamos com as coisas do mundo, desconectamos da nossa essência divina. Então vocês podem estar pensando, como criarmos essa força? A forma que temos de criarmos essa força somos nós trazermos o Evangelho, a doutrina espírita para junto de nós. Porque assim vamos nos unir em um mesmo propósito e certamente de forma consciente. Termos uma vida equilibrada é a nossa busca, mas temos muita dificuldade em mantermos nesse caminho. E uma das formas é o que estamos fazendo agora, a busca pelo Evangelho. Termos o conhecimento dos ensinamentos do Cristo torna a nossa jornada mais leve e mais fortalecida. Muitas vezes, ou melhor, todas as vezes que nós unimos duas ou mais energias, criamos uma força muito maior à nossa volta. Mas precisamos lembrar também de uma grande lição do nosso amigo Chico Xavier, que uma brasa não permanece viva longe do fogo, ela apaga. É o que acontece conosco todas as vezes que nos afastamos da energia divina, dos ensinamentos do Cristo. Hoje, nós vamos estudar uma virtude que é a busca de todos nós, a paciência. Então vamos refletir. A todo instante de nossas vidas, somos convidados a exercitarmos a paciência. Na verdade, a paciência é uma virtude que vamos buscando a passos lentos. É um trabalho diário e que se inicia com pequenas coisas em nosso dia a dia. Hoje nós vamos estudar a paciência em uma parábola, na parábola da semente,
que faz uma comparação muito bonita da paciência com a natureza. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra e foi dormir. E passaram-se muitas noites, muitos dias, para que a semente pudesse germinar e crescer. A terra por si mesma frutifica. Nós sabemos, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, nessa parábola, nós podemos ver que a natureza evolui de forma gradativa e sem pressa. Por que será que nós não acompanhamos a natureza? Todos nós ouvimos dizer que paciência é a ciência da paz. Segundo Emmanuel, todos buscam a paz, mas poucos a seguem. Ele diz que a verdadeira paz resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor. Por isso que Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar suas más tendências. Por isso, à medida que nós vamos buscando a nossa melhoria, construímos em nós o bem. E o bem em nós, ele reflete em nossas atitudes e em nossa consciência também. E com isso, a paz vai sendo instalada em nós. Então vamos trazer essa parábola para o nosso dia a dia. Quando inicia a parábola dizendo: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Todos nós sabemos que o reino de Deus é obra divina a ser construída em nossos corações. Sabemos, a terra por si frutifica. Quando começamos a entender que o reino de Deus é uma construção em nossa terra íntima, ela frutifica. Por isso que Jesus nos diz no Evangelho: a cada um segundo as suas obras. A vida retribui conforme estamos semeando. Então aqui podemos nos perguntar: o que eu estou semeando? Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Conhecer a doutrina espírita, passamos a entender. Quando falamos de natureza, há tempo de semear, há tempo de colher. Entre o semear e o colher, precisamos esperar pacientes. Quando esperamos pacientes, entendemos que estamos aqui para corrigir os nossos desvios e semear bênçãos para o futuro. Então, termos paz em um mundo tão conturbado que nós estamos vivendo é fácil? Sabemos que não. É um grande desafio, mas um desafio que é possível de se alcançar. O ritmo mental acelerado, preocupações, exigências da vida futura, faz com que criemos um ritmo que não é o melhor e nos causa desequilíbrio. Essa paz tão desejada por todos nós, ela tem que começar em nosso íntimo. No Evangelho, no capítulo 9, onde Kardec estuda uma bem-aventurança,
Bem-aventurados brandos e pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Esse capítulo nos deixa claro que ninguém pode ter paciência se não trouxer consigo a paz interior. E somente o trabalho interno da benevolência e da caridade é que possamos iniciar em nós a construção dessa virtude. Caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes que nós sabemos que elas são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, somos nós colocarmos em prática a caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Enxergar o lado bom das pessoas, as qualidades. Indulgência para com as imperfeições alheias. Aprender a dar desconto aos erros dos outros e aos nossos também. E perdão das ofensas. O Chico dizia que o perdão é ato de caridade aos nossos irmãos. Então, será que é verdade que a doutrina espírita nos ajuda a sermos mais pacientes? Todas as religiões nos ensinam o valor da caridade e de sermos pacientes. Para os espíritas, nós temos mais condições de sabermos o valor da benevolência, da indulgência, do perdão, porque a nossa doutrina é de fé raciocinada. A doutrina espírita nos responde com segurança muitos acontecimentos das nossas vidas e nos consola diante das perdas, nos ensinando a imortalidade da alma. Então vamos pensar, o que nos ajuda a sermos pessoas mais pacientes? Um dos pontos importantes do Evangelho que nós podemos colocar aqui, deixarmos de julgar as pessoas. Então aqui, quando a gente fala de julgamentos, eu quero lembrar um pequeno caso contado pelo Chico, que eu acho muito importante e é muito presente nas nossas vidas. Então tem um caso do Chico que foi em uma casa espírita. Chegando lá, junto dele chegou um senhor, um moço, um homem com 3 crianças. E esse homem pedia ajuda. E as pessoas daquela casa atenderam aquele homem, mas chamaram a atenção dele por estar ali à noite com aquelas 3 crianças muito pequenas, ainda na rua. E Chico viu aquilo, chamou o dirigente da casa, pedindo que acolhesse aquele homem com aquelas crianças. Pois a mulher dele, a mãe das crianças, havia abandonado o lar, deixando-o com aquelas 3 crianças, e ele não tinha como trabalhar. Por isso, ele merecia o apoio de todos. E aquela casa acolheu a família com muito carinho. Nós podemos pensar aqui, meus amigos, nem sempre temos um Chico Xavier para nos direcionar em nossas atitudes precipitadas. Então vamos ver qual o maior ensinamento desse pequeno caso do Chico. Esse momento do Chico nos ensina que o hábito de fazermos julgamentos precipitados nos distanciamos da paz. Observem o que Emmanuel nos fala da impaciência no livro Encontro Marcado. Está no capítulo, gente, no capítulo 29. Olha o que ele nos diz.
Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosos podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si a semente da solução e o despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado de alma que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades. Então, como nós podemos ver? Como controlar as nossas emoções? Que é o que todos nós gostaríamos muito, de ter controle das nossas emoções. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 25, que tem o tema Tende calma, e disse-lhe Jesus: mandai assentar aos homens. Nessa passagem aqui de João, lembramos do momento da multiplicação dos pães, quando a multidão de quase 5.000 pessoas necessitadas ali de pão. André leva até Jesus um jovem que trazia consigo 5 pães e 2 peixes. Jesus recebe os alimentos e manda que todos se assentem, para que pudessem ali buscar a harmonia. Jesus sabia que eles necessitavam, não era do pão material, mas sim do alimento espiritual. Todos ali esfomeados de paz, reclamavam ali a assistência do Cristo. Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Jesus pediu aqui primeiro que os discípulos orientassem aquela multidão para que todos ficassem assentados. Esse é um momento a ser analisado. Nós vamos trazer essa frase de Jesus para o nosso dia a dia. Quantas vezes buscamos a casa espírita ou um templo religioso, pois a nossa necessidade é de alimento espiritual, buscando respostas que acalmem o nosso coração. Mas para que a gente possa receber o tratamento espiritual, é preciso, em primeiro lugar, que aprendamos a acalmar as nossas emoções. Na verdade, a assistência espiritual nunca deixa de atender qualquer pedido. Mas a maneira como esse tratamento é assimilado por cada um é diferente, de pessoa para pessoa. Por isso a importância de buscarmos o silêncio, a oração, o recolhimento interior. O Espírito Emmanuel nos deixa claro, pela psicografia do Chico, sobre a necessidade de asserenar nossas emoções, para que o alimento espiritual de que necessitamos, ele possa ser aplicado pelos benfeitores espirituais a nosso favor e produzindo, assim, efeitos benéficos. As nossas emoções nos dominam. Por isso a importância de prestarmos atenção em nossas ações. É muito fácil para nós perdermos o nosso equilíbrio a partir dos sentimentos do outro. Porque não existe nada mais contagioso do que a raiva, a ira. Somos nós deixarmos que o outro defina a nossa maneira de ser. Um exemplo, a raiva toma conta de nossas vidas por pequenas coisas.
Saímos de um estado mental de equilíbrio para um desequilíbrio com muita facilidade por causa da raiva. Aqui podemos aprender com Jesus. Quando alguém bater a sua face, oferece a outra. Se nós não retirarmos a essência da letra dessa frase de Jesus, nós vamos achar que é uma atitude de covardia ou de passividade. Então, quando Jesus disse, oferece a outra face, ele está dizendo, oferece a face da consciência. É a face completamente diferente que a outra pessoa está esperando de nós. Porque quando agimos conscientes, conseguimos o equilíbrio e a paz desejada. E, consequentemente, oferecemos a outra face. Aqui nós podemos lembrar novamente de um conto. Quando uma pessoa chega para nós e nos oferece, nos dá um presente. Se eu não aceitar o presente, ele pertence a quem? Continua pertencendo à pessoa que está me oferecendo. Isto significa operar com outra onda. Isso é responder na linguagem da consciência. Porque na linguagem da consciência já estamos desenvolvendo atributos da espiritualidade. No Evangelho, por Emmanuel, segundo Marcos, a doutrina espírita nos propõe desenvolvermos valores morais, diferentes daqueles que já conhecemos no mundo. Primeiro deles, buscar ajuda espiritual. Por trás de uma pessoa que está acostumada a agir sempre com a irritação, intolerância, mau humor, ele esteja acompanhado certamente por espíritos desencarnados de baixo teor vibratório, que faz com que ele tenha cada vez mais pensamentos negativos. Um exemplo é aquela pessoa, gente, sabe aquelas pessoas que estão sempre mal-humoradas, sempre para baixo? A doutrina espírita nos oferece benefícios para isso. Trabalhos assistenciais, o ambiente na casa espírita, o passe, a água fluidificada, para que a pessoa se transforme de dentro para fora. E como o momento agora as casas estão fechadas, certamente é para que a gente aprenda a criar esse ambiente em nosso lar. E nós temos condições para isso. Segundo Emmanuel, o nosso lar é a nossa maior escola. Então, se é a nossa maior escola, temos ali todos os ensinamentos que necessitamos. Eu queria complementar isso aqui, esse momento que eu estou falando, com o livro, com André Luiz, no livro Sexo e Destino, no capítulo 6, que ali é um diálogo entre Félix, que é o instrutor espiritual, quando ele aproxima de Neves, dizendo a ele, olha que lindo, gente, a frase, a edificação espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosões de sentimentos, com trovões de revolta e aguaceiros de prantos, que acabam descongestionando as vias da emoção. Olha, vou repetir. A edificação espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosão de sentimentos, com trovões de revolta e aguaceiros de pranto,
que acabam descongestionando as vias da emoção. Félix, nesse momento aqui, como instrutor espiritual, ele estava explicando para Neves que para se edificar interiormente é necessário colocar para fora os sentimentos ruins que ainda estão presentes na vida de todos nós. Por isso, quando estamos sob o controle de amigos espirituais de baixo teor vibratório, não temos controle de nossos pensamentos. Esse é um grande problema para nos afastar da paz. Quantas vezes em nossas vidas não conseguimos dormir porque não paramos de pensar nos problemas? E o pior, ficamos pensando em situações que provavelmente nunca irão acontecer. Então, quando uma pessoa não consegue parar de pensar, ela pode estar doente. O saudável somos nós nos preocuparmos com as coisas que estão ao nosso alcance e que temos responsabilidade em resolver. Agora, as outras nós temos que deixar passar. Os cuidados espirituais são indispensáveis para termos controle dos nossos pensamentos. A casa espírita nos oferece diversos trabalhos, estudos, harmonização, harmoniza as nossas condições, nos reequilibrando no caminho da ciência da paz. E agora, é para que a gente busque tudo isso onde nós nos encontramos. Porque Jesus quer que a gente aprenda a florescer onde Deus nos plantou. Aí vocês podem estar pensando assim, tudo isso é muito bonito, mas como iniciar esse tratamento? Vamos lembrar do Evangelho de Jesus, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, mudando o nosso estado de consciência diante dos acontecimentos, gente. É isso que Jesus quer nos mostrar. Jesus quer que quem geralmente nos agride, ele quer nos ensinar que está cego. Jesus sabia que aqueles que o agrediam eram como cegos, que pisavam no outro sem ver. Por isso, desenvolver em nós alguma coisa diferente da que nós já conhecemos. Coisas que nos dão prazer em fazer. Trabalhar conosco a ciência da paz. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que adoece, porque ela desenvolve dentro de si perturbações. Não perdoar é manter em nosso íntimo um veneno. E o que fazer para ultrapassarmos esses limites? Primeiro ponto, trabalharmos em nós o desapego. Não treinamos em nossas vidas os nossos desapegos, as coisas e as pessoas. Gostamos muito de acumular. Como treinar o desapego? Precisamos aprender a circular a energia de tudo. Olharmos dentro da nossa casa o que a gente não usa, vamos doar, vamos circular, vamos buscar energias novas. Todas as vezes que pensamos que somos donos de alguém ou das coisas, perdemos a paz. Por isso, nós podemos concluir o nosso estudo, a nossa palestra de hoje,
para que a gente possa buscar essa paz tão desejada. Trabalharmos conosco o vida plena, o viver o presente. O que a vida está me trazendo hoje? Que eu consiga viver com alegria, com coragem, com esperança. Que em momento nenhum de nossas vidas estamos desamparados. Jesus nos deixa a base maior de tudo aqui na Terra, que é o amor. Com tudo que vivemos até agora sobre a paz, vamos fazer um pequeno paralelo, que cada um se pergunte: qual é a paz que tenho buscado para a minha vida? E vamos pensar em outra. Qual é a paz do Cristo? Todos nós sabemos que a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Que a gente não esqueça disso. O serviço ao bem eterno em permanente ascensão. Que Jesus nos abençoe e continue sendo uma luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.